aí, Suzeiros! Boa noite! Bem-vindos ao nosso podcast de hoje, com a ilustre presença da nossa enfermeira doutora em epidemiologia, Clara Amstel. Boa noite, Clara! Seja bem-vinda aos Suzeiros! Boa noite, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos você ter aceitado. Poderia começar falando a atual situação da pandemia? Claro. Desde 31 de dezembro de 2019, o mundo vem conhecendo um pouco mais sobre o novo coronavírus. Cada vez mais a situação foi se agravando até que se tornou um caso de emergência em saúde pública de importância internacional no dia 30 de janeiro de 2020. No dia 11 de março de 2020, a situação foi declarada como uma pandemia por conta da sua alta distribuição. Dentre todos os milhões de casos, são os Estados Unidos que lideram a lista de países com maior número de casos e óbitos por Covid-19. Nós devemos sempre lembrar que o tamanho territorial pode levar a crer que em alguns países o número de casos pode ser maior, sendo eles de tamanho relativamente pequeno. Por isso, nós temos de observar de forma proporcional ao número de casos com tamanho territorial. Os seguintes dados provêm do boletim epidemiológico correspondente à semana 35, que foi de 23 a 29 de agosto de 2020. Sendo assim, com 5.917.439 casos acumulados, os Estados Unidos lidera a lista, seguido do Brasil, Índia, Rússia e Peru. Ao final da semana epidemiológica 35, o coeficiente de incidência bruto no mundo foi de 3.177 casos para cada 1 milhão de habitantes. Nos países com mais de 1 milhão de habitantes, a maior incidência foi identificada no Catar, com 41.025 casos por milhão de habitantes, seguido de Bahrein, Chile, Panamá e Kuwait, estando o Brasil em sétimo lugar nessa lista, com 18.302 casos por milhão de habitantes. Agora, sobre o coeficiente de mortalidade, o mundo estava com uma taxa de 107 óbitos por milhão de habitantes. Novamente, dentre os países com mais de 1 milhão de habitantes, o Peru ficou com o maior coeficiente na semana 35, sendo de 864 por milhão de habitantes, seguido pela Bélgica, Espanha, Reino Unido e Itália, estando o Brasil em oitavo lugar com 573 óbitos por milhão de habitantes. Puxa vida, Clara, nem parece que estamos há tanto tempo passando por essa pandemia. Também me sinto assim, Juliana. Aqui no Brasil, nós notificamos o primeiro caso em 25 de fevereiro de 2020 e somos atualmente o segundo país com o maior número de casos acumulados de Covid. Hoje, dia 3/9, nós temos um total de 4.041.638 casos e 124.614 mortes, resultando em uma incidência de 1.923,2 casos por 100 mil habitantes e uma letalidade de 3,1%. Mas, se nós dermos um zoom, nós veremos que as realidades são diferentes de acordo com a região a ser avaliada. Por exemplo, na região sudeste, nós temos uma concentração de aproximadamente 1.406.000 casos, enquanto que na região sul, esse número é bem menor, não passando dos 457 mil casos. Trazendo ainda mais próximo da nossa realidade, nós temos no estado do Paraná 137.865 casos acumulados, com uma incidência de 1.205,8 casos por mil habitantes e 3.449 óbitos. Somente com esses dados, nós já vemos como o Brasil tem padrões heterogêneos e que a doença segue padrões distintos, a depender da localidade. Cabe também a gente relembrar que o local de moradia influi muito. Por exemplo, os mais pobres são as maiores vítimas por conta da falta de infraestrutura, saneamento, acesso a serviços de saúde e testes, mas isso não é novidade nenhuma. Certo. E quando falamos desse panorama da pandemia, a doença é diferente a cada faixa etária, certo? Você poderia falar um pouco a respeito disso? Claro. É importante lembrar que ninguém é imune ao Covid. Apesar de alguns estudos demonstrarem que as taxas altas de casos graves e óbitos estão mais presentes em idosos, há muitos fatores além da idade que podem influenciar de forma negativa na doença.
É possível constatar que a taxa de crianças contaminadas que precisam de hospitalização e vêm a óbito é muito baixa, e que bebês são de certa forma mais vulneráveis e os adolescentes podem ser mais resistentes em alguns aspectos. Em uma faixa etária maior, o risco de hospitalização e morte aumenta gradativamente com a idade, principalmente entre 40 e 49 anos. A partir dos 50 anos de idade, a taxa de apresentar a forma grave da doença aumenta significativamente, principalmente se esse fato for associado com comorbidades como problemas cardíacos ou pulmonares, diabetes, obesidade, sendo esse considerado grupo de risco. E quanto ao sexo, há alguma indicação de que os homens têm maior risco para sintomas graves que as mulheres. Porém, ainda faltam estudos para que possamos comprovar isso. Olha, Clara, muito obrigada por ter nos ensinado tanto. Depois dessa conversa, gostaria de deixar a seguinte reflexão. O quão diferente seria o cenário da pandemia se todos pudessem e aceitassem realizar o isolamento social? E para finalizar, agradeço a todos que ouviram nosso episódio da semana. Se inscreva, compartilhe com os seus amigos e espere pelo próximo episódio, semana que vem, com outro convidado, o professor Rodrigo Salvenil, especialista em saúde mental, conversando com a pandemia e a sobrecarga de trabalho e estudos que vem afetando aos universitários e aos profissionais de saúde. Obrigada, abraços!